Eu vou te apresentar 9 pontos que podem atrasar a sua obra. Eu te digo que o nono é o mais complexo de todos. Eu arrisco a dizer que o quinto é o que mais me chama a atenção. O primeiro é um erro no dimensionamento do cronograma. É o olhar para uma construção de 100, 200, 300 metros quadrados e achar que vai levar 5 meses, 12 meses, 16 meses de obra, 24 meses de obra. É eu errar o dimensionamento das atividades, tanto subestimar quanto superestimar o tempo. Isso é muito comum de acontecer numa obra e quer ver como que é fácil de entender? É só você olhar a sua agenda do seu dia a dia de trabalho. Por vezes você acha que você vai ler um livro no final de semana, mas você precisa de 3 finais de semana para ler aquele livro. Às vezes você acha que vai conseguir finalizar uma reunião em 30 minutos e a reunião vai 1h30. Viu como é fácil você errar o dimensionamento de uma atividade? O que dirá errar o dimensionamento de uma obra por inteiro? Então, o ponto de número 1 é bastante complexo, tá? Errar o dimensionamento das atividades do cronograma é um ponto aí que vai fazer a sua obra atrasar. Segundo ponto é quando não existe um cronograma e o gerenciamento, que na verdade nem é um gerenciamento, né? Mas as coisas acontecem à base de uma expectativa. Você coloca na sua cabeça que a sua obra deveria ter sido entregue em 10 meses, mas assim, foi um achismo. Ah, porque a obra do meu amigo foi, porque meu cunhado está construindo e ele fez a obra em 10 meses. Ou aquela casa foi em 12 meses, a minha é mais simples, então será feita em 10 meses. Cria-se uma expectativa de tempo, mas não tem base essa expectativa. Quando eu tenho um cronograma de obras, quando eu faço um cronograma e acerto no dimensionamento das atividades, a minha expectativa cai fora. Porque não é sobre a expectativa, é sobre aquilo que foi dimensionado, é sobre aquilo que eu me propus a fazer. Então, o ponto de número 2 é: precisa ter um cronograma. A sua expectativa não faz parte do jogo. Quando eu não tenho um cronograma, a sua expectativa passa a fazer parte do jogo. E para ela ser frustrada, é fácil demais. Ponto de número 3. Você tem um cronograma, mas a tua equipe não entrega aquilo que foi estabelecido. Então, por exemplo, até o dia 20 de maio, nós devemos concretar a laje. Chega no dia 20 de maio, estamos montando a laje ainda. Então foi feito um dimensionamento e estou partindo do princípio que o dimensionamento está correto. Você dimensionou corretamente o cronograma, mas a equipe não entrega. Eu preciso fazer o contrapiso, mas enquanto o eletricista e o encanador não liberarem tudo, eu não consigo fazer o contrapiso. O contrapiso está previsto para acontecer no dia 5 de abril. Chega no dia 5 de abril, o eletricista e o encanador nem vieram na obra para fazer isso. Então você tem um cronograma dimensionado corretamente, mas a sua equipe não entrega. Aí agora eu posso ir longe, eu posso falar que a equipe não está produzindo, que a equipe está conversando demais ao longo da obra, que a equipe fica no celular muito tempo, que a equipe entendam as pessoas, tá bom? O café da tarde ele é muito longo, deveria ser 15 minutos, está virando 30, 40 minutos. Diz aí pra mim, celular, rádio, música, é um problema na sua obra? Quero saber. Ponto de número 4. A sua obra depende de muitos terceiros. Nós dependemos da agenda de terceiros. Então, por exemplo, eu tenho um gesseiro, eu tenho um pintor, eu tenho um metalúrgico, jardineiro. São pessoas que não fazem parte do dia a dia da obra, mas eu dependo delas para que minha obra aconteça. Então, mesmo que você tenha um cronograma dimensionado corretamente, você depende da agenda dessas pessoas. Às vezes você coloca na sua agenda que o gesso vai começar tal dia, mas nesse dia a empresa, ela de gesso ou gesseiro, enfim, estão com a agenda lotada. E eles pedem para você o seguinte: olha, eu preciso de 20 dias para começar a sua obra. E aí, naturalmente, a sua obra atrasa porque não compatibilizou com a agenda dos terceirizados. Então isso é muito comum de acontecer. Como que eu faço para resolver isso? Eu preciso me antecipar com as compras. Quanto mais cedo eu consigo comprar, mais tempo eu tenho para compatibilizar as nossas agendas e resolver esse problema. Acontece
que nós temos um próximo tópico aqui que vai dar um probleminha, já já eu falo dele. Quinto ponto, que é não seguir o cronograma. Esse é o ponto que mais me machuca. Eu tenho o cronograma, ele foi dimensionado, a equipe está entregando, mas eu inverto as tarefas. Ao invés de eu fazer a regularização das paredes, eu começo a trabalhar com, sei lá, o jardim. Não fez sentido aquilo, mas, sei lá, resolvi fazer isso. Não, existe um cronograma de tarefas a ser feito. Segue o cronograma, porque daí assim você consegue chegar no resultado que esperamos, ou seja, a data de entrega. Quando eu bagunço a ordem das atividades, a probabilidade de isso dar um grande furo no nosso cronograma é gigantesca. Então, se existe cronograma, vamos seguir. Mas eu acho que dá para melhorar. Não, gente, alguém pensou o cronograma. Quando você vê na obra chegando alguém aleatoriamente na construção e vê e fala assim, mas por que não foi feito assim? Isso é um veneno na nossa obra. Porque tem alguém ou algumas pessoas que estão vivendo a tua obra todos os dias, estão pensando essa obra todos os dias. E quando chega alguém do nada e fala assim, mas por que não foi feito assim? Normalmente essa pessoa ela não gastou tempo pensando, ela não gastou tempo entendendo todas as variáveis que tem na sua obra. E assim, simplesmente questionar o porquê não foi feito assim é muito doloroso para quem está ouvindo isso. Cara, não foi feito assim por causa disso. Tá bom. Percebe que ter um cronograma e não segui-lo é um caos para a tua obra e é uma das coisas que mais me machucam. Ponto de número 6. A falta de recursos. Você se planejou com a sua obra? Eita cachorrada! Você se planejou com a sua obra para que ela acontecesse em um determinado período. Só que, por algum motivo, acabou o recurso. Falta de recursos faz com que a sua obra atrase. Mas voltando lá naquela conversa do gesseiro, da compatibilização das agendas, lembra que eu falei que já ia retomar aquele assunto? Então, o recurso, quando você tem recursos disponíveis na sua construção, você consegue antecipar em 2, 3, 4 meses uma compra e aquilo não afeta o teu fluxo de caixa, porque você tem recursos disponíveis. Mas, por exemplo, uma obra financiada, isso não existe. Não tem como eu antecipar uma compra em 3 ou 4 meses, porque eu não tenho caixa suficiente para manter a minha obra. Logo, eu fico refém da agenda dos terceiros, da agenda dos fornecedores. Quando eu tenho caixa, eu ajusto a agenda de todo mundo. Quando eu não tenho caixa, eu fico refém da agenda e, naturalmente, a probabilidade da minha obra atrasar é gigantesca. Ponto de número 7, excesso de chuvas. Por vezes, nós temos ali relatórios, nós temos banco de dados para dizer que tal mês é mais chuvoso do que outro mês. Mas existem anos, que a gente não consegue saber disso, né? Existem anos que o tempo de chuva se alongou, ou o tempo de seca se alongou, ou a época que era para ser mais seca choveu. Então teve uma inversão na lógica das questões climáticas e isso bagunça o nosso cronograma. E quando nós temos excesso de chuva, a nossa obra sofre demais. E nós não temos controle sobre isso. Quando a gente tem ali, a gente coloca dentro do nosso cronograma períodos de chuva, nós nos baseamos nos relatórios na média dos períodos chuvosos. Mas quando nós temos excesso, bagunça o cronograma e a nossa obra atrasa. E o ponto de número 9, que eu falei que é o que mais bagunça e talvez o que mais vai mexer contigo sabia que você pode ser um dos maiores causadores de atraso na obra? Sabia que você e a sua família podem ser as pessoas que mais vão prejudicar o teu cronograma? Sabe por quê? Porque podem existir muitas mudanças, indecisões, quebradeiras na obra. Às vezes você chega e atrapalha a rotina da obra. Às vezes os prestadores de serviço se intimidam com a presença do dono da obra. Às vezes a forma que você se posiciona na obra faz com que as pessoas fiquem com vergonha. Você é dono da construção. Às vezes a forma como você chega e conversa faz com que as pessoas naturalmente queiram atrasar a tua obra de propósito. Então é muito importante você que quer gerenciar a sua obra, que quer partir ali para a administração direta, que você entenda o cheiro da obra,
que você entenda como que as coisas acontecem em uma construção. Que você tenha clareza de que aqui nós temos pessoas trabalhando, de que todos estão em prol do seu sonho, que, entre aspas, você, o dono da casa, é o maior beneficiado com tudo aquilo que está acontecendo. Que quando chove ou atrasa algum material de construção, não adianta às vezes querer chegar no pessoal que está trabalhando e soltar os cachorros neles, igual aquela cachorrada que passou aqui agora. Muitas vezes o pessoal não tem culpa. Às vezes sim, às vezes o pessoal tem culpa, fica lá no celular, conversando e tudo mais. Então eu apresentei aqui para você 9 pontos que podem atrasar a tua obra. Eu já te falei que o 5º ponto e o 9º ponto são os que mais me chamam a atenção. E eu quero saber de você, qual é o ponto que mais te chamou a atenção? Eu quero saber se o pessoal aí na sua obra ou nas obras que você conhece ficam muito no telefone, no celular, no rádio, ficam se perdendo com as músicas. E se você acrescentaria, ou qual é o 10º ponto que você acrescentaria aqui nesse vídeo. Espero ter te ajudado. Eu sou Marcelo Akira e não deixa de se inscrever aqui no nosso canal.